Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos iniciando no dia de hoje a nossa primeira aula do módulo Fé, Esperança e Amor. As 3 orientações aqui que nós temos da palavra do Senhor, que representam e que falam muito sobre o que é a vida cristã, ou de como deveria ser a vida cristã. E é nesse sentido que nós encaminharemos agora os nossos pensamentos, os nossos estudos, e hoje nós falaremos sobre fé. Fé, esperança e amor. Hoje, fé. Próximo domingo falaremos sobre esperança e no outro domingo finalizaremos com o tema do amor. E aí encerramos novembro e depois em dezembro outras atividades irão acontecer. Tá bom? Então, para que a gente comece hoje, eu vou te convidar a nós fazermos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por hoje. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite de sono. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é um Deus gracioso. Louvamos o teu nome. E pedimos que o teu Espírito Santo sopre em nós o sopro da fé, que é este tema que será estudado. Tenha a expectativa, Pai, de que com fé nós seremos mais confiantes em Ti e de que muitas vezes nos falta fé e por isso pedimos ao Senhor que nos ajude com isso também. Orienta-nos, guarda-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Fé, esperança e amor. O versículo ali, base para o nosso estudo, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então vamos lá, permanece a fé. Nós iremos falar sobre isso agora no nosso próximo slide, sobre fé. O que é fé? O que é fé para você? O que é ter fé? O que significa essa pequena palavra com 2 letras para você? Aliás, eu te pergunto também como é que está a sua fé hoje. Você tem estado neste período de pandemia? Estamos lidando lá desde março para cá no Brasil. Como é que você tem lidado com a sua fé neste período de crise de saúde mundial? Como você tem lidado com a tua fé? Você exercitou mais a tua fé nesse período? Você teve alguma expectativa frustrada porque de repente a sua fé não estava muito bem alicerçada, fundamentada? Como é que está a sua fé hoje, no dia de hoje? Ora, lá em Hebreus diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Certeza de coisas que se esperam, mas o que nós estamos esperando? O que o cristão está esperando? Qual é a esperança que faz com que nós tenhamos esta certeza, para que nós tenhamos essa fé? A convicção de fatos que não se veem, porque a fé é exatamente isso, é acreditar em algo que nós não estamos vendo ainda. Jesus mesmo diz: feliz aqueles que não viram e creram, porque tiveram fé. Bem-aventurados, felizes aqueles que não me viram, mas mesmo assim creram, que é o que nós hoje aqui temos esse privilégio de exercitar, não é? Vamos lá. No Antigo Testamento, a fé tem um significado, olha lá.
surge da raiz de alguns termos hebraicos que indicam confiança digna, lealdade e fidelidade. Confiante descanso numa pessoa, coisa ou testemunho. Aceitação de veracidade de um testemunho. Entrega confiante. Esperança em Deus quanto ao presente e futuro. Preste atenção aqui comigo, e você vê ali nos termos que fé no Antigo Testamento está muito ligado com a questão da confiança, do confiar, né? Confiança digna, confiante, descanso, é uma certeza, é uma confiança. Aceitação da veracidade de um testemunho, né? Eu acredito, eu confio que aquela pessoa, ela está falando a verdade. Esperança em Deus quanto ao presente e quanto ao futuro. Então, já no Antigo Testamento, nós temos uma fundamentação bíblico-teológica sobre o que é ser fé, ou o que significa ser fé de acordo com os antigos, certo? É aqui que nós podemos nos atentar a isso. Confiança, esperança, verdade, são características desta palavra, deste termo, ou a raiz, pelo menos, dos termos em hebraico, que dão essa direção para a gente, tá? No Novo Testamento, fé é altamente preeminente. O substantivo no grego fé, fidelidade, confiança, lealdade, e o verbo cognato crer, estar convencido, confiar, dar crédito, ocorrem ambos mais de 240 vezes. E o adjetivo fiel, confiável, digno de confiança ocorre 66 vezes. Sua aplicação mais comum é de crença ou convicção intelectual, apoiada em testemunho. E aí tem os textos, tá? E completa confiança em Deus e em Cristo para a redenção. Os textos ficam aqui para que você os consulte, por questão de tempo nosso aqui. Então, toda vez que você quiser verificar esse estudo, você volta aqui, pausa e vai atrás aí dos textos para você localizá-los e lê-los com mais calma, tá? Então, lá no Novo Testamento a gente tem isso também. 240 vezes aparece aí no sentido de crer, estar convencido, confiar, dar crédito. A palavra fé aparece nesse sentido, tá? E 66 vezes como um adjetivo, como algo que dá qualidade, fiel, confiável, digno de confiança, né? Ou seja, o que demonstra isso é que esta palavra é muito importante agora, principalmente no Novo Testamento, onde Cristo está, onde Cristo aparece. Ou seja, nós precisamos agora ter na nossa mente de que a fé é algo muito importante, até mesmo mais importante lá do que no Antigo Testamento, porque nós precisaremos crer no Filho de Deus, que nós não vimos, mas acreditar que ele morreu, primeiro que ele nasceu de uma virgem, que ele morreu, que ele ressuscitou. A gente precisa ter fé. E por isso é tão importante no Novo Testamento, não é? No Evangelho de João, o verbo crer ocorre quase 100 vezes. O seu uso mais forte focaliza a pessoa de Jesus Cristo, a partir do propósito do livro em João 20:30. Para João, a fé revela a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter salvação. A fé não consiste em aceitar meramente as coisas como sendo verdadeiras, mas confiar numa pessoa, em Jesus Cristo. Olha lá, no segundo parágrafo ali. O que é ali fé para João? O homem abandona esta confiança em si mesmo, de que através do seu próprio esforço ele vai obter salvação.
Isso tem que ser deixado de lado, porque se eu obtenho a salvação, não é por meu mérito, mas é por causa daquilo que Cristo fez na minha vida. E se ele fez aquilo na minha vida, eu tenho que acreditar que todo o mérito de que tudo aquilo que foi feito por ele sobre a minha vida, sobre o seu povo, sobre a coletividade. Terceiro parágrafo ali. A fé não consiste em aceitar meramente as coisas como sendo verdadeiras, mas confiar numa pessoa. Fé é confiar no Cristo. Fé não é acreditar em coisas que, eu creio que vai acontecer, eu acredito. Não. É acreditar no Cristo. A nossa fé se fundamenta numa pessoa. A nossa fé não se fundamenta num livro. A nossa fé não se fundamenta, não tem como fundamento estudos, pessoas, comportamentos. Não. A nossa fé, ela tem como fundamento o próprio Cristo. E por isso que nós podemos ter o direito a ter fé. Porque Jesus Cristo, ele mesmo é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é aquele que age para que essa fé surja em nós. E é ele mesmo que faz com que esta fé seja consumada, ou seja, que nós creiamos nele. Esse ato, essa beleza que é colocada no nosso coração, é feita pelo próprio Cristo. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que você não precisa tanto se esforçar para que essa fé venha, apenas pedir que ela se mantenha em você. Porque é ele que dá. E Jesus não retém este tipo de sentimento, este tipo de fé. Ele não faz isso. Então lá, a fé é, número 1, a certeza do que se espera, ok? Certeza, lembra lá que a gente viu no Antigo e no Novo Testamento, como é que a gente fala bastante disso? 2, a convicção do que não se vê. Ou seja, a gente está convicto apesar de não ter visto. Em outras palavras, é uma confiança muito segura em algo que não podemos ver ou tocar. Existem coisas que percebemos através dos sentidos, da visão, da audição, tato, etc. Outros conhecemos simplesmente porque confiamos que nos foi dito a verdade. Quando nós, por exemplo, recebemos uma informação dos nossos pais sobre determinado assunto, nós acreditamos neles porque confiamos neles. De certa forma, olha o que eu vou falar, com cuidado. Nós temos fé, acreditamos naquilo que eles nos falaram, de acordo com o que eles nos deram de informação, mas a gente não viu. Então, em certo sentido, isso também é um tipo de fé. É acreditar em algo, sem ter visto. Né? Mas o que a gente vai ver é um pouco diferente. Vamos lá para os tipos, né? Tipos de fé. Pode-se dizer que existe uma fé natural e uma fé bíblica. É isso que a gente estava falando. A fé natural é a confiança que os seres humanos depositam uns nos outros. Por exemplo, quando acreditam que o ônibus está indo ao local que o motorista informou. É isso que eu estava falando com você. Nós acreditamos em algo. Isso é uma fé natural. Acreditar em pessoas, acreditar em informações, acreditar naquilo que elas estão nos falando. Certo? Estou arrumando o microfone aqui. Acreditar nas coisas que as pessoas estão nos falando. Isso é uma fé natural. Quando falamos de fé bíblica, queremos dizer algo totalmente diferente da fé natural. O homem que tem apenas fé natural chega ao limite do seu próprio conhecimento, o de outras pessoas em quem confia. Este tipo de fé não acredita na criação ou na eternidade. É a fé natural, não é? É a fé que ela é colocada sobre situações e pessoas. Isso é um tipo de acreditar sem ver, né? Mas esse tipo de fé não acredita, por exemplo, na eternidade, na ressurreição. É natural. Isso é dos homens, certo?
Porém, o homem que tem fé na palavra de Deus vai além disso. Ele acredita até mesmo no que ninguém nunca viu, porque ele acredita que a Bíblia é a revelação divina e milagrosa de Deus ao homem. Visto que a Bíblia diz isso, ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, nos deu o Evangelho infalível, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que nós temos. Fé de acreditar na palavra de Deus, acreditar que a palavra de Deus é a revelação dele para nossas vidas, e acreditar que em atos milagrosos de Cristo, é acreditar que Cristo é Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que nos deu o Evangelho, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Isso é a nossa fé, é dessa fé que nós estamos falando. Nós queremos abordar aqui com você hoje, tá? Aqui a gente vai ter um tipo de fé que é o tipo de fé morta. Nossa, Pablo, mas que tipo de fé que é essa? Né? Tá lá na palavra. A fé que os homens professam ter em Deus pode ser de dois tipos: a fé que está morta e a fé que está viva. A fé morta. Lemos sobre esse tipo de fé em Tiago 2, 14, 26. Aqui está escrito que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a falta de obras é evidência de que a fé não é genuína. Desta forma, ninguém pode pensar que a fé sem obediência é o suficiente. Isso aqui é pesado, não é? Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, isso me veio à mente. Que quando a nossa fé ela não gera obras, ela é morta. Ela não tem vida. Quando nós deixamos de expressar concretamente a fé que temos em Cristo, a nossa fé ela é morta. Por quê? Porque se eu creio num Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e aí vem o credo, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Se nós não colocamos em prática esta fé que temos, ela não tem vida. Ela não gera vida. Portanto, se tenho fé em Deus, eu vou obedecer aquilo que está intrínseco a essa relação. Eu o amo, eu cuido daquilo que ele me deu, eu cuido e olho com compaixão para o meu próximo, eu tenho atitudes que expressam a minha fé, como a honestidade, a lealdade, o domínio próprio, o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Eu expresso isso e é notável, e as pessoas veem, e o meu comportamento ele vai ser todo embasado por a minha fé. Agora, se eu não pratico, se essa minha fé não gera obras, ela é morta. Isso não quer dizer de forma alguma que o fato de eu ter que fazer algo vai garantir a minha salvação. Não, porque a salvação vem pela fé. Apenas. O que está falando aqui é que se a tua fé ela não gera algo, ela não é uma fé viva. Porque aquele que tem uma fé enraizada em si, em Cristo Jesus, ele jamais poderia deixar de expressar isso com o seu corpo, com as suas atitudes. É bem forte isso. E aí essa fé não vale de nada. Agora, contudo, a gente tem aqui uma fé que é viva. A fé viva é a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Depois você vai lendo esses textos todos aí, tá? Esse é o tipo de fé que atrai a alma e estimula o indivíduo a agir. É a fé viva que move o homem a buscar a graça de Deus e, tendo encontrado esta graça, encoraja-o a mantê-la até o final.
até o fim. A fé que atua pelo amor. O amor gera atos visíveis, atos concretos, e por isso é uma fé viva. Por quê? Porque se eu creio em Jesus, Cristo, Filho de Deus, ele expressa a sua fé, a sua crença de forma prática. Como? Se entregando para morrer. É assim. Ele faz algo prático para demonstrar e dar credibilidade de que a fé que ele tinha em Deus, a fé naquilo que ele falava, ele colocou em atitudes práticas e levou isso até o último momento, até o último grau de dificuldade, que é a morte. Jesus fez isso. E é por isso que nós precisamos expressar também a nossa fé de forma prática. Fé atua pelo amor. Essa atuação da expressão da fé vai ter que ser uma fé marcada por uma característica que é o amor. É o tema que nós estudaremos na terceira lição. Ok? Vamos lá. A fé, ela é essencial para a salvação. Essencial. E olha os trechos que eu estou colocando aqui para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem não crê já está condenado. O Senhor nos avisa que sem fé é impossível agradar a Deus. Essas declarações nos asseguram que a única maneira possível de alcançar a graça salvadora de Deus é por meio da fé viva. Se não houver fé, não há salvação. A fé é essencial para a salvação. Se nós não crermos em Cristo Jesus como Filho de Deus, Salvador, o nosso Senhor e Salvador, nós não temos essa possibilidade de obter a salvação. A fé é um elemento essencial para que o ato salvífico de Cristo seja completamente configurado, realizado na nossa vida. Ok? Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha lá, Romanos 10, 17. É plano de Deus que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade por meio da pregação da palavra. Por 1 Coríntios 1, 21. Sobre os milhões de almas não salvas neste mundo, é dito, almas e corpos, tá? Como podem eles acreditar naquele de quem não ouviram? E como eles podem ouvir sem um pregador? Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, fé também pode vir pela oração. Olha lá, a oração dos discípulos ao Senhor era: aumenta a nossa fé. Então nós podemos ter a nossa fé aumentada sim pela oração, pelo pedido, pela súplica. Nós também devemos orar o mesmo. Foi a oração de fé de Cornélio que trouxe o mensageiro que o conduziu à sua casa e a fé viva. Você sente necessidade de um reavivamento que trará os salvos e os incrédulos a uma fé vitoriosa? Ore. A oração é uma ponte para a nossa fé, o aumento da nossa fé. Senhor, não há problema nenhum na nossa oração quando nós pedimos que Deus nos dê mais fé. Porque muitas vezes nós temos esse sentimento dentro de nós um pouco que perdido. Muitas vezes a fé não é como deveria ser. Não é como deveria acontecer dentro de nós. Pelo Espírito Santo, a fé também vem, olha lá. A um é dada no mesmo Espírito a fé. 1 Coríntios 12, 9. A missão do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade, testificar de Cristo e trazer o Evangelho de Cristo à nossa memória. Podemos ver que por ele os santos de Deus são conduzidos à fé plena. Ao mesmo tempo, por seu poder convincente, pecadores são levados a crer na pregação da palavra.
É o Espírito Santo que testifica, vivifica e coloca em nós esta fé. É a ação do Espírito que nos é dada. Até quando não sabemos orar, este Espírito Santo também interage e age por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como é correto. É Ele que nos guia, é Ele que nos mostra, é Ele que nos convence dessa verdade, da fé que temos que ter em Cristo, através do Espírito Santo também. Olha aqui que interessante agora, nisso aqui que eu vou te falar. Pelo exemplo dos outros, a fé também vem pelo exemplo dos outros. Olha como é importante a sua participação no reino de Deus. Olha como é importante o teu testemunho de vida para o reino de Deus. Olha aqui. Ser o exemplo dos fiéis. À medida que sua fé é fortalecida pela influência de outras pessoas, sua própria influência sobre outras pessoas fortalecerá ou enfraquecerá a fé delas, dependendo do tipo de exemplo que você for. É preciso dar exemplo, por isso que nós precisamos ter a fé o quê? Viva. Viva porque expressaremos e outras pessoas, através da nossa fé e experiência, também terão a sua fé fortalecida. É por isso que o corpo de Cristo vai caminhando junto aí há 2000 anos. Porque vai vendo nos exemplos de fé uma convicção tão grande que estimula a que eu mesmo tenha mais fé. Por isso que é importante que você também haja e tenha frutos e obras da sua fé, para que outros sejam fortalecidos também e tenham a sua fé fortalecida. O que Deus faz quando temos fé? Olha lá. A fé em Jesus é a chave que abre a porta para todas as bênçãos da vida redimida. Cristo resume tudo isso quando diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos voltar à palavra de Deus e aprender com ela o que Deus faz pelo crente quando ele coloca a sua fé em Jesus. Quem crer e for batizado, quem tiver fé e for batizado, será salvo, mas quem não crer, quem não tiver fé, será condenado. É isso. Está escrito na sua palavra. O que Deus faz quando temos fé? Primeira coisa, Deus assegura a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É Ele que assegura a salvação através da nossa fé. Segundo, garante-nos um lugar na família de Deus. A todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então você também é chamado de filho de Deus quando você tem essa fé no Filho do homem. Assegura a justificação. Nele, todo o que crê é justificado. Ou seja, justificação é quando Cristo, ao morrer na cruz, ele nos torna justos diante de Deus. Esse é o ato da justificação. Quando temos fé, nós temos este ato garantido, nos tornando justos, não por nós, mas por causa de Cristo. Concluímos então que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. 4. O que Deus faz quando temos fé? Traz alegria e paz. Embora você não veja isso, você se alegra com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1,8. Embora você não veja isso ainda, mas tenha fé, você vai poder se alegrar. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
cura o corpo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é da vontade de Deus curar em todas as situações, mas muitas vezes é. A verdade é que ele responde às orações de fé curando os enfermos. Na fé e pela fé somos curados também. Quantas vezes, em casos pessoais ou de outras pessoas, a gente viu que essa fé foi capaz de curar uma pessoa? Ela cura o corpo. 6. Fornece um escudo para o cristão. Acima de tudo, tome o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Através da fé, nós somos fortalecidos numa batalha que não é contra a carne, que não é contra a matéria, mas contra potestades e principados. Somos fortalecidos pela fé. É por isso, é o que Deus faz quando nós temos fé. 7, guia o cristão. Andamos por fé, não pelo que vemos. Está vendo que a fé tem esse poder de nos direcionar para onde ir. Quando andamos pelo que vemos, o fazemos exatamente como o mundo faz. Mas quando caminhamos pela fé, nossos passos são direcionados para o céu, afirmado em nossa confiança em Deus. É a fé que nos guia. 8, santifica o cristão. Olha lá o que está escrito em Atos 26. Para que lhes abrais os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles recebam pela fé em mim perdão dos pecados e uma herança entre os santificados. A fé também é algo que faz com que Deus nos santifique através daquilo que nós acreditamos. A fé, ela nos une a Deus. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e crendo nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. E aí eu também deixo um texto para você ler aqui, João 6, 1 Pedro. Primeiro, tá? Ela nos une a Deus, somos selados com Cristo. 10. Isso nos garante que Deus nos dará poder para vencer. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Para um estudo mais aprofundado do que a fé faz pelo crente, leia Hebreus capítulo 11, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tá? A prova da nossa fé. Vai lá. Tiago fala do lado prático da fé, quando nos lembra que a fé sem obras é morta. É mais fácil dizer eu creio do que demonstrar nossa crença no que fazemos quando somos expostos a provações e aflições. Enquanto houvesse pães e peixes para comer, todos os discípulos acreditaram em Jesus, toda a multidão. Mas quando ele pregou seu sermão sobre o pão da vida, colocando assim o povo à verdadeira prova de sua fé, João 6, diz que muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Naquela época, a fé de muitos foi testada e era evidente que alguns não tinham fé. É muito fácil dizer eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Mas quais são os frutos gerados pela fé? Qual é a obra gerada pela fé? O que você tem gerado na sua vida que tenha falado para as pessoas que você tem essa fé? Só domingo à noite no culto não resolve. Isso é religiosidade. A fé se expressa de diversas formas, principalmente no dia a dia, no teu trabalho, na tua relação com a tua família, nos teus relacionamentos com seus amigos, de que forma você auxilia as pessoas, qual é o seu papel como cidadão. Aliás, hoje é domingo de votação. Como você linka a sua fé com a política, em quem você vai votar. Você está colocando ali, na hora de digitar o número do seu candidato, os princípios da fé que você professa? É importante a gente falar sobre isso, não é? A fé, ela produz paciência.
Olha lá. O testemunho de Tiago é o seguinte: sabendo que a prova da sua fé produz paciência. Tiago 1,3. Esse testemunho é frequentemente verificado na vida de pessoas que professam seguir a Cristo. Há um poder refinador nas provações que a vida cotidiana traz, que consome a escória e produz o que de melhor há no homem. Além disso, temos os exemplos de fé de vários personagens bíblicos. Cada provação que suportamos purifica nossa fé e agrega valor à utilidade de nossa fé em nosso serviço a Deus e aos homens. Aqueles que têm fé têm paciência de passar por momentos difíceis porque sabem em quem eles acreditam, em quem têm fé, em quem eles colocam a sua fé. Por isso que eles passam pelo que passam com paciência, porque sabem que há algo maior do que isso, há algo maior do que as provações, há algo maior do que os problemas. Problemas não são vencedores sobre a nossa vida, não é? Quando você resiste, você garante a coroa da justiça. Aqueles que resistem e triunfam na prova podem testificar como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quanto ao resto, me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Interessantíssimo esse detalhe aqui de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja, o que eu fiz? Eu tive uma fé viva, porque eu externalizei aquilo que estava dentro de mim. Paulo foi um dos maiores personagens, um dos maiores homens que fez isso. Colocou a sua fé na prática. Foi morto, foi torturado, foi preso por causa de Cristo. Quanto ao resto, me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo me dá, para naquele dia. Você garante a coroa da justiça com a sua fé. E aqui, para a gente ir finalizando já para o nosso final, as obrigações da fé. Nos deparamos com outra questão. Qual deve ser a atitude para com a fé? Em primeiro lugar, creia no Senhor Jesus Cristo. Este versículo bíblico já foi considerado uma condição para a salvação. Agora estamos apresentando isso como uma obrigação cristã. Crer em Cristo Jesus. Isso faz parte da nossa fé. E isso deve alimentar a nossa fé dia a dia. Ok? 2. Que lutam ardentemente pela fé. Não é suficiente apenas que acreditemos. Somos exortados a cumprir a nossa crença. Essa atitude é exemplificada em Lucas 1:1-4. Testamos a sinceridade de nossa fé em Jesus apoiando fielmente seu evangelho e tornando-o conhecido a outras pessoas. Temos fé? Ok, mas a gente precisa colocar isso para fora. Como? Espalhando a boa notícia, espalhando o evangelho, espalhando essas notícias maravilhosas. Terceiro, permanecei firmes na fé. 1 Coríntios 16:13. Isso significa que, primeiro, depois de obedecer, de receber fé em Jesus, mantenha, fique firme na fé. 2. Enquanto outros caem, você permanece firme. E 3. Não pratique fé passiva. Abrace-o e execute-o de todo o coração. Fique firme. 4. Deixe sua firmeza estar na fé, não nas doutrinas dos homens. Permaneçam firmes na fé. Exerça a sua fé com firmeza, com coragem. Mantenha-se firme, permaneça firme na fé. 4. Seu exemplo dos crentes. Lembra que a gente falou lá atrás? O teu testemunho vai fazer com que outras pessoas se fortaleçam na fé. Suas obrigações não terminam com você, mas estendem-se também aos outros. Com seu exemplo, incentive outras pessoas a aceitar, acreditar e viver fielmente. 5. Permanecer alicerçado e firme na fé.
A fé em Cristo não é algo que dure apenas um tempo, mas devemos continuar até o fim. Uma das palavras mais importantes na vida cristã para o serviço cristão é o quê? Continuar. Continuar. Seguir adiante com fé até o fim. Quantos exemplos de pessoas que nós temos? Eu, principalmente, tenho essa rica experiência de orar com pessoas em hospital que já estão ali nos seus últimos momentos de vida. E quantos exemplos a gente vê de pessoas que chegam ali no último momento e dizem: combati o combate e a fé permaneceu em mim, ficou em mim. Certa pessoa, uma vez, numa visita, disse: Pablo, se Deus quiser me levar, que Ele me leve e que Ele acalente o coração das pessoas que vão ficar. Mas se Deus quiser me curar, que Ele cure também. Mas isso já não está mais nas minhas mãos, porque naquele momento aquela pessoa precisava de um milagre. Eu quero chegar assim no final da minha vida, com a fé que se iniciou lá atrás, no final da minha vida. Firme alicerçada em Cristo Jesus. É inabalável. E é essa oração que eu desejo que você também faça, que cheguemos ao final com uma fé inabalável. Semana que vem, trabalharemos com este tema aqui, que é o tema da esperança. E é lá que a gente vai se encontrar no próximo final de semana. Falaremos sobre isso. A nossa fé já foi falada. Falaremos sobre a esperança e depois falaremos sobre o amor. Tá bom? Um forte abraço aí para você. Nos encontramos com a graça do Pai semana que vem. Forte abraço. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até mais.